Sejam bem-vindos à Rede Ambiente TV. O cinismo da esquerda no Brasil chega a níveis inimagináveis e eles pensam que o povo brasileiro, são completos retardados. No início, o ministro da Saúde, Henrique Mandetta, era criticado por toda a esquerda brasileira pelos desafetos do atual governo. Bastou o ex-ministro Mandetta atender a demanda da esquerda brasileira e dos desafetos do atual governo e todos estes passaram a elogiar o ex-ministro e a defendê-lo. Todos agora são pró-Mandetta. Fica mais que evidente que estas pessoas e seus partidos não estão preocupados com o Brasil, muito menos com os brasileiros, mas sim em levar vantagens no processo do custe o que custar. O atual governo os afeta, pois os esquemas que existiam no passado, o tal toma lá dá cá, não existe mais. Prova disso é o discurso em entrevista do Alcolumbre. O presidente mais novo do Senado já teve. Tem horas que o senhor parece um veterano político, um político que fala como os políticos de antigamente. Aqui, algumas respostas suas me pareceram assim. E o senhor disse hoje, numa entrevista aqui em São Paulo, discutindo como fazer o governo funcionar, o senhor disse que o governo precisa fazer um ajuste fino na política. É preciso que o governo dedique mais tempo ao diálogo com os partidos. O senhor disse, inclusive, o meu entendimento é que o governo converse com os presidentes dos partidos. O que isso significa? Significa que o senhor está querendo restabelecer aquele velho dando que se recebe, troca de apoio político por cargos? O que significa isso, senador? Significa, Ascânio, muito importante essa sua pergunta, o problema é que nos dias atuais, uma parcela da sociedade criminaliza a política. E na política, nós temos políticos que foram eleitos na sua base eleitoral e que assumiram compromissos com o prefeito, com o governador do seu estado. Parcela da sociedade e presidente da República. Né? Oi? Parcela da sociedade que inclui o presidente da República. Também, que elegeu o presidente da República, que é político. Ou seja, não adianta dizer que não vai tratar da política, porque todos nós somos políticos. Nós fomos eleitos para estar em Brasília, assim como o vereador foi eleito para estar na sua cidade. O que acontece é que esse modelo que foi estabelecido pelo presidente Bolsonaro de nomear os técnicos do governo em detrimento da política nesse primeiro momento, criou todo esse problema que nós estamos vivendo hoje. E que eu disse agora que ele tecnicamente está dialogando mais do que ele dialogou no primeiro mês de governo. Não estava errado antes. É preciso, então, negociar esse... Eu quero terminar o meu raciocínio. O que eu quero dizer para você? Os parlamentares querem se ver parte desse processo. Como você vai formatar uma base eleitoral de deputados e senadores que tem compromisso nas suas bases eleitorais, que assumiram compromisso com os seus eleitores de construir um hospital? O hospital não é do deputado e do senador. O hospital é do povo do Estado que elegeu ele. Então, se ele não tiver a autoridade de, como parlamentar, deputado ou senador, chegar ao governo federal e dizer, olha, governo federal, eu quero apoiar o governo federal, eu quero fazer a minha parte nas pautas importantes para o Brasil, mas eu tenho a minha vida e tenho a política no meu Estado que eu me comprometi. Eu preciso fazer um hospital para salvar a vida das pessoas. Isso é troca-troca? Não, mas ao contrário, não é troca-troca. Eu estou dando um exemplo de obras. E de cargos a mesma coisa. O presidente não escolheu os técnicos para fazerem parte do governo dele? Não são só os técnicos que conhecem técnicos. Político também conhecem técnicos. Se um político indicar um nome para uma composição de um determinado órgão no governo, e esse nome estiver comprometido com outras causas, o governo devolve o nome. Mas o político tem que fazer parte desse processo, porque muitas das vezes aquela estrutura é a estrutura que vai resolver o problema das pessoas. Dias Toffoli, Alcolumbre, Rodrigo Maia, Maria do Rosário, PT, PSOL, até o Marcelo Freixo e inúmeros ministros que perseguem o atual governo e no início eram contra o ex-ministro Mandetta, agora são pró-Mandetta. Estranho, né? Impressionante. É muito estranho que estes indivíduos que nunca apresentaram políticas saudáveis para o Brasil, que eles sejam a favor de um ministro do atual governo, que foi um dos ministros mais criticados por eles quando o presidente Jair Bolsonaro indicou seu nome para o Ministério da Saúde. Quando o presidente Bolsonaro fala em retomar a economia e criar estratégias para que a pandemia do Covid-19 não venha a afetar a economia,
A imprensa brasileira e os intelectuais contrários ao atual governo botam a boca no mundo chamando o presidente Bolsonaro de irresponsável genocida que nega a ciência. Enquanto isso, na Alemanha, lojas com mais de 800 metros quadrados foram reabertas com estratégias de higienização pessoal, evitando assim a proliferação do Covid-19. A partir de 4 de maio, as crianças alemãs voltarão às escolas e o número de mortes na Alemanha provocados pelo Covid-19 não tem diminuído. No entanto, o governo alemão criou estratégias onde a retomada da economia não implicará no aumento das mortes pelo Covid-19. Itália, Espanha, que estão tendo um número expressivo de mortes pelo Covid-19, estão retomando a economia, onde lojas estão reabrindo, estabelecendo critérios que visem evitar a proliferação do Covid-19. Mas quando o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, fala em reabrir as lojas e ele mostra que é um genocida, alguém que não tem amor à vida, enquanto na Espanha 400 mil trabalhadores classificados como não essenciais já retomaram seus trabalhos, inclusive os profissionais da construção civil. Perceba que mesmo um país rico, a paralisação da economia empobrece. E empobrecer também mata, menos no Brasil, que é um país pobre, de acordo com os opositores do atual governo. É um dado bastante interessante. Só com o fundão eleitoral que o Congresso se negou a devolver para combater a pandemia do Covid-19, seria possível comprar 1 bilhão de máscaras ou fabricar milhões delas, mas comparado ao presidente diabólico Jair Bolsonaro, temos um Congresso só de anjos. Noruega, Dinamarca, República Tcheca, Alemanha, Espanha, Itália, todas nações desenvolvidas com lideranças políticas respeitadas. Eles já optaram pela retomada gradual e cautelosa da economia. Para eles, é a forma mais científica de lidar com a pandemia. Mas o presidente Jair Bolsonaro, que defende a mesma coisa, é um louco, um exterminador de pobres e velhinhos, que claramente deseja o mal do Brasil porque ele tem muito a ganhar com isso. A desonestidade intelectual e a hipocrisia daqueles que se dizem defensores da ciência, mas que fecham os olhos para evidências científicas de que a recessão pode ser muito mais mortal que a pandemia do Covid-19 não tem limites. Eles não pensam no Brasil, muito menos nos brasileiros. Eles só pensam neles mesmos e como eles podem levar vantagens no processo, no custe o que custar. Saudações socioambientais e até a próxima!